Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos aqui dando continuidade ao nosso grupo de estudos dentro do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão e nós expandimos também para outros públicos, né, que também gostam da área de teologia, que gostam da área de estudos. E hoje nós estamos estudando, dentro da matéria Religiões e Seitas, comentários sobre o Espiritismo, a sua origem, o seu conjunto de crenças. E eu gostaria sempre de destacar para nós, isso é extremamente importante, que o objetivo desses estudos não é jamais atacar, denegrir, trazer contrariedade contra qualquer segmento. Não é esse o propósito, desqualificar nenhum segmento. O nosso propósito como uma matéria de teologia, teologia cristã evangélica, é fazer um confronto entre o grupo de crenças e uma análise da Bíblia com relação a esse conjunto de crenças. Para nós é extremamente importante. Esse é o objetivo, demonstrar para todos qual é a visão bíblica sobre determinados assuntos especificados em cada segmento religioso. Por isso, eu te convido a estar conosco aqui, analisando e anotando também, né? É muito importante você anotar e qualquer comentário nos comunicar. Para nós é um prazer muito grande você estar aqui nesse momento compartilhando conosco esse grupo de estudos e particularmente a matéria Religiões e Seitas, o estudo sobre o Espiritismo. A origem do Espiritismo. O movimento espírita kardecista foi criado pelo pedagogo francês Hippolyte Denisard Rivail, né? Foi ele que codificou vários pontos do Espiritismo, matérias e obras muito importantes. Dentre elas nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. São várias obras fundamentais para o segmento espírita. E o começo foi mais ou menos em 1855, quando um amigo que vai passar a se chamar Allan Kardec, né? Até então ele é Hipólito Rivaio, mas depois ele vai se chamar Allan Kardec. Mas em 1855, seu amigo, seu Carlotti, falou com ele acerca de uma manifestação, um fenômeno que estava acontecendo em vários lugares e ali naquela região também, que era o fenômeno das mesas girantes, onde mesas e outros objetos ganhavam movimento sem a ajuda de qualquer pessoa ou um mecanismo especial. E o seu amigo, o seu Carlotti, deixava muito claro que eles detectaram que aqueles movimentos, aqueles fenômenos, tinham como fundo, como origem, a atuação dos mortos, né? E ele foi convidado para participar e em maio de 1855 o Hipólito estava participando dessas reuniões. Participou de várias reuniões e decidiu aprofundar mais o seu conhecimento sobre aqueles acontecimentos. A tal ponto que depois que ele começou a experimentar e repetir vários daqueles que seriam fenômenos de comunicação com o mundo dos mortos, ele chegou à conclusão de que aquilo se tratava de uma grande experiência com o mundo espiritual. Numa daquelas sessões em que ele participava, um médium relatou a ele que ele, né, o Hipólito Rivail, na verdade era uma reencarnação de um celta que chamava Allan Kardec e que ele deveria dar continuidade aos ensinamentos e conclusões dos últimos séculos de acordo com as revelações que ele haveria de receber. Por isso, o nome Hipólito Rivail foi mudado para Allan Kardec. Mas eu gostaria só de destacar que essas manifestações que foram muito comuns naquela época, não só na França, nas demais regiões da Europa e nos Estados Unidos, né, com relação a essas movimentações, as mesas girantes, mas tinha outros, né, em que outros objetos moviam, haviam toques, haviam barulhos, né, e que as pessoas começaram a entender que ali, segundo o conceito da maioria, ali era uma tentativa de comunicação dos mortos com os vivos. Isso foi muito comum, aconteceu em muitos lugares. Mas é bom destacar que muitas dessas manifestações foram tidas como fraudes. Houve uma forte constatação que a maioria daquelas manifestações eram fraudes. As pessoas, com engano, né, com os seus recursos, criavam aquilo e as pessoas, né, muitos charlatões, ganhavam dinheiro com isso. O que aconteceu então é que depois
boa parte desses movimentos aí das mesas girantes e outras caíram em descrédito. Mas o movimento do Hipólito Rivaio, Allan Kardec, ganhou força, cresceu muito, teve sua expansão em vários países e ele é muito forte aqui no Brasil. Vamos começar então sobre os fundamentos, né? Quais são as crenças que balizam o Espiritismo? Vamos ao primeiro conjunto, que é quanto à sua autoridade. Toda religião, todo sistema religioso tem as suas fontes, onde ele acredita que há uma inspiração, em que Deus, ali através daquela fonte, se manifestou a sua vontade. Todos os segmentos têm isso. No caso do Espiritismo, ele deixa claro que a fonte das suas revelações são os Espíritos. De acordo com a própria declaração do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas outras literaturas autorizadas, vários espíritos estão envolvidos na revelação da verdade, a fim de que fosse aceito. Eles têm uma afirmação, né, de que eles têm essa comprovação de que essas fontes são verdadeiras e que as suas revelações desses espíritos são dignas de autoridade, porque eles testaram com muitos médiuns, são vários médiuns de vários lugares, segundo consta o relato espírita, e esses vários médiuns receberam os mesmos espíritos, as mesmas revelações desses espíritos, não se contradizendo. Então, para ele, isso acaba sendo um elemento de verdade, de crédito. Tem uma afirmação que é muito importante, em que eles informam que a verdade absoluta é patrimônio unicamente dos espíritos, da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não pode pretender possuir essas verdades, porque não lhes é dado saber tudo. Então, a verdade absoluta é patrimônio unicamente dos espíritos. Qual é o ponto de vista do Espiritismo com relação às Escrituras? Praticamente todos os segmentos religiosos, quase todas as seitas, elas têm uma literatura paralela. E a argumentação comum a quase todas é que, para que fundamente a sua nova revelação, é que justamente essa nova revelação que Deus está dando é em razão de que a Bíblia Sagrada, boa parte dos seus textos, ou foram corrompidos, ou não foram muito claros, ou apresentam distorções, e que Deus está dando uma nova revelação para trazer à luz o pleno conhecimento da verdade. Isso nós vamos encontrar em vários segmentos que têm essa mesma proposta de trazer uma verdade que até então estava oculta para a humanidade. Por exemplo, com relação ao Espiritismo, em relação ao Antigo Testamento, eles acreditam que somente aquela parte em que Moisés recebeu os 10 mandamentos, aquela parte sim é inspirada. Todos os demais conteúdos, as informações que Moisés presta no livro de Gênesis, Números, né, os 5 livros iniciais da Bíblia, que é a lei dos judeus, e os demais livros também do Antigo Testamento, segundo eles, todos esses acréscimos, todas essas demais informações, os demais livros, estão corrompidas ou não estão, ou eles não são totalmente inspirados, porque Moisés, ele teve que se servir do nome de Deus para trazer aplicações espirituais para o povo daquela época. Então, para o Espiritismo, somente os 10 mandamentos são autorizativos, né, e são a perfeita inspiração de Deus. Os demais conteúdos, Moisés e os seus demais sucessores fizeram de acordo com a necessidade da época, se bem que usaram como se fosse o próprio Deus ordenando que fizesse. Com relação ao Novo Testamento, é a mesma coisa. Segundo o Espiritismo, os apóstolos não tiveram uma verdadeira e perfeita compreensão das verdades de Jesus. Então, os ensinos dos apóstolos ali nos evangelhos são ensinos distorcidos e que somente o Espiritismo teria uma expansão para poder explicar, para poder clarear e trazer à luz a verdade que a humanidade precisa conhecer. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele admite que a salvação é para todos, independente da sua crença.
todos vão ser salvos, todos são aceitos por Deus, independente da sua crença, desde que ele guarde os princípios dos 10 mandamentos. Vamos ver aqui então uma breve refutação sobre essas afirmações. Primeiro, nós vimos ali então que, segundo o Espiritismo, a fonte de inspiração a qual Deus revelou a sua vontade, que agora é suprema. De acordo com o Espiritismo, somente os espíritos são detentores da verdadeira verdade. Vamos ver com relação a essas fontes. Primeiro, nós temos que entender que na Bíblia Sagrada, todos os autores bíblicos, desde Moisés, os profetas, Davi, todos aqueles personagens bíblicos tão conhecidos, todos eles declaram que eles receberam as palavras do próprio Deus, ou pelo Espírito Santo. Isso nós vamos ver quando nós observamos expressões que ele usa, como, por exemplo, disse o Senhor a Moisés. Ou nós vamos ver lá em Isaías 5,9, em que ele diz, aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Isaías também diz, Jeremias também diz, assim diz o Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, separai para mim a Paulo e a Barnabé. Nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que há uma expressão em nome de Deus, todos os autores declaram que a fonte dessa orientação é o próprio Deus ou sob a orientação do Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver autores dizendo que receberam qualquer tipo de informação de espírito dos mortos. Isso é extremamente importante. Qual é a fonte? Da onde vem essa orientação? Se formos pegar o legado da Bíblia, a Bíblia diz que todas as orientações que ali estão, a fonte foi o próprio Deus, através do Espírito Santo. Por isso é muito importante nós estarmos atentos àquela orientação do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ela é extremamente importante. Naquela passagem, Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema. Paulo está deixando muito claro que qualquer nova verdade ou qualquer um novo entendimento do Evangelho, qualquer compreensão, qualquer revelação que venha de forma sobrenatural, por exemplo, ela não pode ser aceita se ela não for exatamente a mensagem que eles estão pregando. Deixou claro, então, Paulo deixou claro que a Bíblia não está aberta a novas revelações ou a novas verdades. Se um anjo, se nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo descido do céu, vos pregar outro evangelho, além do que temos pregado, que é esse que nós temos, que Deus preservou. Se alguém pregar outro evangelho, além desse, seja maldito. Isso é um destaque extremamente importante para nós. Nós temos ainda, vamos ver aqui ainda o conjunto de crenças. Espiritismo, terceira revelação de Deus. O Espiritismo, ele informa no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Continuam dizendo que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. A fonte está no livro Um Espírito Israelita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo está deixando claro que ele é a terceira revelação de Deus para a humanidade. Mas ele tem outra afirmação também. Ele afirma que, além de ser a terceira revelação de Deus, ele informa que ele é um cumprimento de uma promessa de Jesus. Jesus disse, não vos deixarei órfão, enviarei para vocês outro Consolador. Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fiquem eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, vocês o conhecerão, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará
todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós vimos que no primeiro elemento o Espiritismo fala que é a terceira revelação de Deus. A primeira foi por Moisés, a segunda foi por Jesus Cristo e o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Uma outra afirmação é que o Espiritismo afirma que ele é o Consolador prometido. E nós iremos agora fazer um comentário sobre isso. É muito comum, como nós vimos, uma prática de vários segmentos, interpretar a Bíblia com um problema muito sério. Interpretar textos fora do contexto. Interpretar passagens bíblicas, porque todos os segmentos, a maioria deles, usam a Bíblia. Eles não creem na Bíblia como uma fonte totalmente aprovada, mas eles se servem da Bíblia aonde é conveniente. Na maioria das vezes isso acontece muito. E uma das práticas muito adotadas é servir da Bíblia. Pega passagens da Bíblia, mas de forma isolada. Versículos tirados de um seu contexto. Uma determinada passagem fora do contexto geral das Escrituras. Ou basta apenas um versículo posterior, um versículo anterior, em que aquela passagem ela vai ser clarificada. Mas isso acontece também aqui nessa afirmação do Espiritismo. O Espiritismo, então, ele afirma que ele é o Consolador prometido, mas comete um erro muito grave quando usa versículo da Bíblia. Jesus havia lido, nós vimos ali, Jesus havia falado, nós vimos que o Senhor falou, olha, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei outro Consolador para que estejam com vocês eternamente. Mas logo lá na frente, Jesus fala que é esse Consolador, o Espírito Santo. Ele vos fará conhecer todas as coisas, ele vos ensinará. Então nós vemos aí uma coisa muito importante, que Jesus não está dizendo que seria um movimento religioso que seria o Consolador. Jesus deixa muito claro que esse Consolador seria o Espírito Santo. E uma coisa muito importante, esse Consolador, ele não se revelaria no fim dos tempos, que já foi agora no século XIX, como é dito. Na verdade, esse Consolador que Jesus falou, ele iria descer tão logo Jesus subisse, e isso aconteceu. No primeiro momento, nós vemos então que esse Consolador não é o Espiritismo, mas é o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, nós já vamos ver ali que ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo já naqueles dias. Vimos também várias passagens da Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 2, em que Jesus tinha ordenado, vocês fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos do poder, cheios do Espírito Santo. E no livro de Atos, capítulo 2, estava a igreja reunida e a Bíblia ali fala que eles foram batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós vemos ali em 1 Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo agindo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, um conjunto de dons espirituais que o Espírito Santo estava distribuindo para a igreja naquela época. E naquele espírito que eles recebiam, eles eram cheios e pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, que é o que nós temos na Bíblia Sagrada. Não pregaram outra revelação, não pregaram outro entendimento. Cheios do Espírito Santo, pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, que é esse que nós temos hoje. E outra coisa muito importante, o Espírito Santo, ele não é o Espiritismo, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso é extremamente importante nós destacarmos. A Bíblia diz que batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara, na bênção apostólica também, o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Isso tira qualquer um novo entendimento que o Consolador, que é o Espírito Santo, seja depois substituído por um novo movimento. Mas vamos continuar com relação a esses. Uma doutrina muito forte do segmento espírita é a doutrina da reencarnação. Ele é o cerne da doutrina espírita.
E a doutrina da reencarnação significa que é a volta da alma à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ele, que nada tem em comum com o outro corpo. Ou seja, uma pessoa morre e o espírito sai daquela pessoa e ele vai reencarnar em outro corpo preparado para ele. Não é ressurreição, essa é a reencarnação. Segundo o Espiritismo, a reencarnação permite a evolução dos espíritos, permitindo a sua migração para outros mundos mais evoluídos, como recompensa pelo aprendizado e a evolução espiritual. Vamos aqui então à nossa refutação. Reencarnação, um meio pelo qual Deus promove a evolução dos seres humanos. Esse ensino visa eliminar uma doutrina bíblica, que é a doutrina sobre a origem do pecado, já que, segundo o Espiritismo, Deus criou seres brutos, imperfeitos, que devem buscar a sua evolução a cada processo de morte e reencarnação. Numa primeira análise, então, nós vamos ver que primeiro é criado um espírito, depois aquele espírito, ele se encarna e, segundo o Espiritismo, esse processo, uma pessoa primeiramente é criado num estado bruto, maldade, falta de discernimento, de valores, de caráter, e aquele ser bruto, com as suas sucessivas encarnações, vai aperfeiçoando. Esse é o centro da afirmação espírita. Mas essa afirmação, ela fere um princípio da Bíblia. Primeiro, que a Bíblia diz que quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, a Bíblia diz que Deus assoprou neles. E eles receberam o Espírito e se tornaram seres viventes. A Bíblia deixa claro que o primeiro casal foi criado sem pecado, em estado de inocência. E no livro de Gênesis capítulo 2, o Senhor diz para Adão e Eva, olha, toda árvore nos é dada, é permitido vocês comerem, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que vocês comerem, certamente morrerão. De acordo com a Bíblia, então, o advento do pecado surgiu quando Adão e Eva foram tentados pela serpente e ali comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para reforçar essa doutrina, é muito importante nós destacarmos que, como o Espiritismo ele não crê que a Bíblia, todas as suas informações são fidedignas, porque elas estão corrompidas, ou os seus autores não tinham muito entendimento do que estavam falando, então o Espiritismo não acredita na história de Adão e Eva, eles acreditam que aquilo ali foi uma fábula, foi quase como uma parábola, mas isso não é verdade. Os vários autores da Bíblia comprovam de que aquele evento é real. Deus, através dos profetas, mais lá na frente, vai falar várias vezes sobre o advento da desobediência de Adão. O apóstolo Paulo faz menção também de que a raça humana se envolveu na situação que nós estamos hoje por causa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim é que todos morrem, porque todos pecaram. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos diz que ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte não é um processo pelo qual o homem vai cumprir uma série de outros processos para a sua elevação espiritual. A morte foi um acidente, a morte foi fruto da desobediência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Repetindo o que Paulo diz em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim é que a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então não existe essa possibilidade de Deus ter criado seres para um processo de reencarnação, porque o homem não foi criado para morrer. Vamos ver aqui mais alguns argumentos muito importantes. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, que é o nome que tem na Bíblia, a Bíblia não tem o nome de reencarnação, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer dizer
que sempre houve a crença na reencarnação no contexto bíblico, nas histórias, nos autores, mas isso não é verdade, né? Jamais passou, e você lendo a Bíblia de forma despretensiosa, você não vai ver nenhum autor bíblico falando sobre reencarnação. O que deixa muito claro nas várias passagens bíblicas é a compreensão da ressurreição, né? A expectativa e a certeza de que haverá ressurreição. Isso norteia a Bíblia. Por exemplo, lá no livro de Malaquias, no livro de Daniel, diz que muitos ressuscitarão para a vida e outros para desprezo e condenação eterna. A expectativa entre os judeus é que haverá realmente a ressurreição. E a ressurreição para a vida, para receber o prêmio, a recompensa por ter andado de uma maneira justa e obediente à lei de Deus. E também a ressurreição em que muitos receberão a condenação eterna por não ter obedecido a Deus nessa terra. Sim, sempre houve a esperança da ressurreição. Tanto é que o mesmo nome ressurreição é aplicado também para aquelas questões imediatas. Jesus, ele ressuscitou várias pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. A mesma terminologia é usada para quem foi ressuscitado por Jesus, como Lázaro e outras pessoas que foram ressuscitadas, e a mesma terminologia em hebraico, a mesma expressão é usada para quem vai ressuscitar nos últimos tempos. Quando Jesus falou para Maria que ele iria ressuscitar o seu irmão, ela falou para o Senhor, Marta, né, falou, eu sei, Senhor, meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele não falou que era reencarnação, porque isso não seria nada demais. Jesus falou, eu vou ressuscitar seu irmão. Ela pensou que o Senhor iria ressuscitar Lázaro no final dos tempos para recebimento, né, da vida eterna. E o Senhor falou, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição, segundo o Espiritismo, aqui no tópico 2, não é viável porque é cientificamente impossível. A afirmação deles é, com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não podemos esquecer que o Espiritismo ele tem uma forte ligação, ou procura ter uma forte ligação com a ciência. E ele está aqui argumentando, num processo científico e racional, que a ressurreição é inviável. Por quê? Como Deus vai ressuscitar uma pessoa que já morreu há 2, 3 mil anos atrás, o corpo já está decomposto, as partículas daquele corpo já foram decompostas e espalhadas. Então, racionalmente, nós sabemos que isso é impossível, mas nós temos que entender. O Deus que criou o universo, o Deus que criou e sabe, né, o nome das estrelas do céu, o Deus que sabe a quantidade e pode quantificar a quantidade de grãos, né, de areia na praia. Esse Deus tem a perfeita capacidade de saber onde está cada partícula, desde o corpo de Adão, o primeiro a ser criado, até qualquer homem que morreu queimado, que morreu em uma circunstância de destruição. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Para Deus é totalmente impossível ele localizar essas partículas. E nós não podemos esquecer também, Jesus deixou para ressuscitar Lázaro propositadamente no 4º dia, quando cientificamente não havia mais como ser ressuscitado, porque o seu corpo já estava em decomposição. E Jesus ressuscitou a Lázaro, fazendo com que a vida entrasse e todos os seus elementos que já estavam em decomposição fossem restaurados. Porque essa é a proposta da ressurreição, reanimar, trazer vida ao corpo que já estava morto. Vamos aqui no ponto 3. Para validar a ideia de que a reencarnação é bíblica, interpretam erroneamente as seguintes passagens. Em Mateus capítulo 10, versículo 13, Jesus afirma
numa conversa, no diálogo com seus discípulos, que João Batista era o Elias que havia de vir. Com base nessa informação em que Jesus fala, João Batista é o Elias, o Espiritismo acha então que esse versículo comprova a doutrina da reencarnação. Isso, se não atentarmos aos princípios hermenêuticos, ao princípio de exegese, ou o princípio de interpretação bíblica, de nunca interpretar uma passagem isoladamente, mas verificar aquela passagem no contexto geral das Escrituras. E quando nós aplicamos essa regra, nós vamos ver que na realidade não foi isso que Jesus quis dizer. Apesar de Jesus dizer que João Batista era o Elias, nós vamos ver que quando Elias nasceu, no seu nascimento, o seu pai, chamado Zacarias, era um profeta de Deus. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, profetizou acerca daquele menino. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e irá diante dele, na virtude e no poder de Elias. Então, por isso que Jesus falou que João Batista era o Elias que havia de vir, porque Elias denunciava o pecado, Elias chamava a atenção do povo para uma necessidade de reconciliação com Deus e com seu próximo. Então, na verdade, quando o Senhor disse que João Batista era o Elias, nós vimos pelo contexto, pela própria profecia que o pai de João Batista falou com ele, você irá na virtude e no poder de Elias. E temos dois fatos extremamente importantes. Primeiro, quando perguntaram para João Batista, você é o Elias? João Batista declarou, eu não sou Elias. Se ele é um espírito evoluído, ele deveria saber. E ele foi taxativo em dizer, eu não sou Elias. Mas ainda tem uma situação mais séria. Elias não morreu. A Bíblia relata dois personagens do Antigo Testamento que não passaram pela morte. Enoque, o sétimo de Adão, depois de Adão, em que a Bíblia diz que ele alcançou testemunho que agradou a Deus e Deus o tomou para si. Enoque não passou pela morte. E o segundo personagem do Antigo Testamento que não passou pela morte foi Elias. A Bíblia diz no livro de Reis lá que Elias foi levado para Deus, ele não passou pela morte. Se ele não passou pela morte, ele também não poderia reencarnar. Eu espero que você tenha entendido sobre essa situação. Segunda informação é que eles usam aquele versículo que Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para o Espiritismo, esse versículo está falando sobre a necessidade de sucessivos nascimentos para que depois a pessoa purificada, em estado elevado, possa entrar no reino de Deus. E isso, mais uma vez, usando passagens fora do contexto. Porque Jesus, quando Nicodemos perguntou, Senhor, o que eu devo fazer então? Eu devo voltar para o ventre da minha mãe, ou seja, devo passar por um novo nascimento físico? Jesus deixou claro, não, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está deixando claro é que o homem que nasceu no processo normal humano, pai pecador, gerou filho pecador. Jesus está dizendo agora que nós temos que passar por um novo nascimento que não seja esse humano. E o novo agente desse novo nascimento é a água, que é a palavra de Deus, e o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Nós vamos ver em várias passagens da Bíblia que quando um cristão se converte, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem regenera o homem, dando a ele a nova natureza, a natureza de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e a natureza de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele foi gerado de novo. Não pelos seus pais, não no processo humano. Dois elementos favoreceram o nascimento de um novo homem. A palavra de Deus que promove a lavagem, o entendimento perfeito, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que entra no coração da pessoa, muda a sua natureza, tornando aquela pessoa filho de Deus. Vamos agora para o nosso quarto ponto, invocação dos mortos.
Outra crença do movimento espírita muito forte, que não só acredita que após a morte os espíritos estão a vaguear, mas eles estimulam que os vivos tenham contato com esses mortos por duas razões, segundo eles, muito importante. A primeira, para saber o bem-estar, o estado daquele morto, né? Como está a situação dele, já que eles acreditam que muitos morreram em alguma situação atípica, situação dolorosa, e que após a morte eles continuam num certo nível de sofrimento. Por isso eles fazem até reuniões em que vão emitir as suas vibrações em favor daqueles espíritos que estão em sofrimento. Mas uma outra também razão que para eles é muito importante, a morte traz uma ruptura muito forte e é muito dolorosa para muitas pessoas. Muitas pessoas têm sofrimento em virtude da separação, e essa invocação desses mortos vai trazer consolo na pessoa, saber que aquele ente que estava fisicamente não está mais fisicamente, mas espiritualmente ali junto com aquela família. Mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre o destino dos mortos. O que acontece quando uma pessoa morre e qual é o destino das pessoas após a morte. Vamos aqui basear principalmente em duas passagens muito importantes. Hebreus capítulo 9, versículo 27, em que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Isso é uma expressão absoluta. Vindo depois disso o juízo. Depois nós temos também uma passagem que o próprio Jesus cita lá em Lucas capítulo 16, sobre o destino de dois homens após a morte. Um homem rico e avarento e um homem pobre e temente a Deus. O rico e Lázaro. A Bíblia diz que quando os dois se encontram na eternidade, a Bíblia diz que o rico está numa situação de dor, e sofrimento e angústia, ardendo em chamas. E a Bíblia diz que ele, ardendo em chamas, viu ao longe, numa outra região, que seria o paraíso, o seio de Abraão no Antigo Testamento. Ele pede que Abraão libere Lázaro para que venha molhar a ponta de dedo na água e refrescar, porque ele está ardendo em chamas, em tormento. E Abraão informa que isso não é possível. Há um grande abismo entre eles. Quando então o rico pede, olha, então peça a Abraão que esse homem, esse Lázaro, desça lá na terra e avise meus irmãos. E mais uma vez Abraão informa que isso não é possível. E ele insiste, mas Abraão, se meus irmãos souberem onde eu estou, eles vão mudar de vida, eles vão se arrepender. E Abraão responde, olha, eles têm a lei e os profetas, eles têm a palavra de Deus lá. Se eles não obedecerem a isso, ainda que Lázaro ressuscite, não reencarne, ressuscite, eles não vão crer na história de Lázaro. Então, isso é muito importante, Jesus deixou claro as duas situações importantes. Os dois já estão num estado já definitivo. A Lázaro está lá em gozo, não porque era perfeito, mas é um homem que aqui na terra procurou temer a Deus e guardar a lei de Deus. E o outro está em tormento, porque apesar de conhecer a palavra de Deus, ter à sua disposição a lei de Deus, comandar nessa vida em justiça e santidade, desprezou todos esses princípios e agora está num lugar em que ele não pode mais sair, no lugar de sofrimento eterno. Temos que ler também uma coisa muito importante, que são as orientações que Deus deu para o seu povo. Tão logo Israel saiu do Egito, ele chegou ali em Canaã e Deus ordenou que Moisés desse orientações para o povo. E uma das orientações foi, olha, quando vocês entrarem na terra que o Senhor vos dá, vocês não façam o que as nações aqui fazem, têm por prática. Não se achará no meio de vocês nem agoreiro, nem adivinho, nem necromante, nem quem consulte os mortos, porque todos aqueles que fazem tal coisa é abominação diante de Deus. Já havia essa prática, já havia a prática do misticismo, do ocultismo em todas essas nações. Como o próprio Deus já sabe qual o destino do homem. A refutação que se dá no meio espírita é porque o povo não estava preparado para saber essa verdade sobre o mundo espiritual, sobre a reencarnação. Mas como a Bíblia diz que não há possibilidade de um morto voltar, a morte cessa o contato com as pessoas dessa vida, não é que Deus estava ali omitindo uma verdade. Deus estava impedindo o povo de ter essas invocações porque seriam vãs
e as manifestações que surgissem ali, nós vamos ver daqui a pouco, né, não seriam manifestações da pessoa que eles querem invocar. Daqui a pouco nós estaremos vendo sobre isso. Então, havia proibição de invocação de mortos, né? Justamente por causa do princípio divino, de que depois que uma pessoa está nessa vida, ela entra numa outra dimensão em que não tem mais contato com os vivos. Há várias passagens da Bíblia com relação a isso. E nós vamos ver aqui uma orientação muito importante lá em Isaías capítulo 8, que nos diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Quando a pessoa está em transe, né, falam de palavras, muitas vezes não significativas. Porventura não consultará o seu povo a seu Deus? Então Deus está deixando claro que quando alguém pedir que você, né, consultai os espíritos familiares a favor dos vivos, se consultará aos mortos? Porventura não consultará o seu povo a seu Deus? Deus deixa claro duas coisas, né, nesse versículo. A segunda parte não está aí. A primeira, a favor dos vivos, se consultarão aos mortos. E Deus deixa claro, porventura não consultará o seu povo a seu Deus? Quem procura atalhos, quem procura ter contatos com os mortos, ele não está buscando a Deus. Ele está se envolvendo numa esfera perigosa em que Deus não está presente, e ali estão os espíritos familiares. Esses espíritos familiares, né? Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 5, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, rondando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Esse mesmo inimigo que ronda ao nosso derredor são esses espíritos familiares que estão aí agindo no meio da humanidade, trazendo engano, destruição. E o diabo, ele conhece as pessoas, ele tem a perfeita capacidade de se manifestar na forma daquelas pessoas, ter a mesma voz que aquela pessoa, e como ele acompanha a rotina dos homens. Ele sabe exatamente os segredos das pessoas, que as pessoas fizeram, e quando ele se manifesta numa daquelas reuniões de invocação, ele pode ter aquela voz daquela pessoa e contar segredos que só a família conhecia. Mas é muito importante saber, espíritos familiares não são de pessoas que pertenciam àquelas familiares, são espíritos malignos que rondam as famílias para trazer engano e destruição. Então, é muito importante nós vermos então a posição bíblica. Duas coisas estamos reiterando. Primeiro, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso juízo. Segundo, obediência à palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, o Senhor fala, quando entrarem na terra que o Senhor Deus vos dá, não farão segundo os pecados daquelas nações. Entre vocês não se achem nem agoureiro, nem adivinho, nem necromante, nem quem consulte os mortos, porque os que fazem tais coisas cometem abominação contra Deus. Não faça essa abominação. Não passe dos limites estabelecidos por Deus. Vamos dar continuidade? Outras descrenças espíritas kardecistas. Coloquei descrenças porque são um conjunto de coisas em que o espiritismo não crê. O Espiritismo não crê na Trindade, ele não crê na doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já falamos atrás que esses três personagens, o Pai enviou o Filho, que enviou o Espírito Santo. A Bíblia está recheada de exemplos de que esses três estão juntos operando no processo de salvação da humanidade. A Bíblia diz, né, nós vimos lá no batismo, ensinando-os a batizar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos na bênção apostólica, né, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. E é claro, a Bíblia está recheada de muitos exemplos sobre a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muitas. Outra doutrina que eles não creem na divindade de Cristo. Segundo o Espiritismo, ele diminui a pessoa de Cristo e coloca Jesus apenas como um espírito evoluído. E que a sua morte não foi para o pecado da humanidade. Ele morreu como Marte, em função da ignorância da humanidade. Isso não é verdade.
João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E existem muitas outras passagens que comprovam que Jesus é Deus. O Espiritismo não crê no Espírito Santo, já que ele mesmo se advoga o papel de Consolador e de Espírito Santo também. Mas nós já vimos então que o Espírito Santo não é o movimento espírita, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é ele que dá os dons espirituais para a igreja, é ele que separa e seleciona os obreiros da seara de Deus. É o Espírito Santo que dá um novo nascimento para que possamos ver o reino de Deus. Eles também não creem na inspiração das Escrituras. Já falamos isso lá atrás, que tanto o Antigo como o Novo Testamento, segundo o Espiritismo, ele não tem a sua totalidade inspirada por Deus e que muitas das informações que estão ali são informações distorcidas, não compreendidas pelos seus escritores e que o Espiritismo é que viria trazer a verdadeira revelação, não através do Espírito Santo, mas através de espíritos de mortos. Preste muita atenção, isso é muito importante. O Espiritismo não crê na existência de anjos ou demônios. Para o Espiritismo, ambos são espíritos ou evoluídos ou ainda não evoluídos, atrasados, em estado ainda de aperfeiçoamento. E nós vimos que isso é uma grande contradição. A Bíblia é muito clara em nos tratar de vários seres celestiais. A Bíblia é clara em que Deus criou os seres da terra e os seres celestiais. A Bíblia é clara de falar no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, sobre querubins, sobre os serafins, sobre o arcanjo Miguel e várias outras criaturas celestiais. Então, os anjos existem, não são seres evoluídos, são classificados. Nós somos seres humanos e tem os seres celestiais, criados puros. Um querubim ficou à guarda lá do Jardim do Éden, quando Adão pecou. E também o Espiritismo não crê na existência do céu e do inferno. Como conclusão, o Espiritismo kardecista se trata de uma grande e perigosa seita, cujas heresias afastam o homem da salvação oferecida por Cristo Jesus pelas seguintes razões. Primeiro, por ensinar que os sofrimentos e a caridade são instrumentos para aperfeiçoamento do espírito desencarnado, fazendo acreditar na salvação pelas obras. Com isso, o Espiritismo desqualifica a missão e o sacrifício de Jesus pela remissão dos pecados dos homens, já que rejeita a doutrina bíblica do pecado e do perdão de Deus. Primeira coisa, então nós vamos ver que é extremamente sério e perigoso, por rejeitar que o homem é pecador, que ele se tornou pecador, ele não é um espírito em evolução. A doutrina bíblica é que o homem se tornou pecador e Deus, pela sua misericórdia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus, ele declarou: eu não vim buscar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento, e eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Se você vê o advento da Santa Ceia, na Santa Ceia Jesus está dizendo: esse é o meu sangue que é derramado por vós, esse é meu corpo que é dado por vós. Mas ainda, se você analisar a profecia do profeta Isaías, mais de 600 anos antes de Cristo, Deus já estava preparando a humanidade para a vinda do seu Filho. Isaías capítulo 53 nos diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 é uma clara profecia da morte de Jesus pelos nossos pecados. A doutrina espírita torna por profano o sangue de Jesus, trazendo sobre seus seguidores uma condenação muito séria que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 29, que diz: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor
aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Esse versículo está dizendo que todos aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, né, no caso ele estava falando para judeus que não queriam aceitar a Cristo, queriam continuar com a prática da lei, guardando os mandamentos, guardando o sábado e aqueles vários rituais. Olha, isso aqui basta. E a pregação da palavra de Deus não. A lei e os profetas duraram até João. A partir de agora se anuncia o reino de Deus por meio do evangelho de Jesus Cristo. Muitos judeus não aceitaram, e foi nisso que o autor falou, de quanto maior castigo será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, rejeitar a sua vida e o seu sacrifício, e tiver por profano, ou seja, como coisa sem valor, o sangue da aliança. O sangue que faz com que os homens sejam aceitos por Deus mediante o sangue de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra coisa muito importante, ele leva as pessoas a acreditarem que terão novas oportunidades por meio de novas encarnações, perecendo então, sem a salvação oferecida por Cristo, e ficam no estado de condenação eterna, porque eles, sob esse argumento de que, olha, se eu não fui bom nessa, eu tenho outras vindas para vir aqui, quando eles vão para a eternidade, eles caem na mesma situação daquele homem rico. Chegou na eternidade e não tinha mais como sair de lá. Não seja enganado você também. Reflita sobre isso, tudo isso que está sendo ensinado pela palavra de Deus. Não há retorno. Não há necessidade de reencarnação. As suas imperfeições, as suas fraquezas e os seus pecados, Jesus perdoa desde que você o aceite como seu Salvador. Não tente salvar-se a si mesmo, se tornar um homem bom. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A porta está aberta, a porta da salvação, para todo aquele que, como aquele ladrão na cruz não vai passar por nenhum processo de reencarnação. Um homem que fez tanto mal, quando ele estava ainda a alguns minutos antes de morrer, porque enquanto há vida, há a possibilidade. Aquele homem estava prestes a morrer, mas ele olhou para Jesus, aquele ladrão, e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus o amou, o perdoou e disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Foi a primeira pessoa a inaugurar o paraíso. Um pecador arrependido, que pode ser a minha história e pode ser a sua história também. Concluindo, agora nós vamos ver aqui o baixo espiritismo, que são os cultos espíritas, né? Esses cultos vêm de matriz africanas, em sua maioria, e nós temos 3 segmentos: a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, né? E a Macumba, que é uma terminologia para todos. A Umbanda é um misto de espiritismo, do espiritismo kardecista com o catolicismo, mais alguns elementos do budismo e do mediunismo. Eles não têm um corpo doutrinário muito bem definido. A adoração e o serviço deles é direcionado para os orixás. Né? Os orixás são os deuses, né? Que incorporam nos médios evoluídos para fazer o bem. Eles evitam os exus, que são espíritos opressores, relacionados a tudo que não é bom. E eles têm um conjunto de sacrifícios que envolvem flores, velas, perfumes e enfeites. E as cores principais da Umbanda são o branco e o azul. Temos a Quimbanda, que tem as práticas e algum conjunto de crenças semelhante à Umbanda também. Só que, segundo eles, eles têm os seus cultos, os seus rituais são voltados para a prática do mal. Enquanto a Umbanda tem um direcionamento para o bem, né? Segundo eles, e a Quimbanda tem um direcionamento para o mal. E os seus rituais prevalecem os sacrifícios de sangue. As cores da Quimbanda são o preto e o vermelho. O Candomblé, ele tem muita equivalência também com a Quimbanda. Ele apresenta a mesma essência da Quimbanda. O sangue do Candomblé é o verde, em que prevalece forma de culto, que prevalece as folhas e as ervas dos rituais, para o mal e para o bem. O âmago do seu sacrifício são as pedras, que representam deuses, e eles usam o ritual de fazer a cabeça,
que é uma forma de vender a alma ao orixá. A pessoa dedica a sua vida àqueles que eles acreditam que são deuses, né? Que os orixás são deuses do bem, e eles então devota, faz uma aliança de sangue com aquela entidade. Daí o que muitos têm dificuldade de sair, porque uma aliança foi selada. Mas se tem uma pessoa que pode destruir todo o mal, é a pessoa do nosso Deus. O homem, na sua ignorância, nós cometemos muitos erros, cometemos muitas alianças, fazemos uma série de coisas, mas a porta de salvação e misericórdia é aberta para todos. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens, em todo o tempo, sejam salvos. O Senhor, a Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo de ignorância, mas quer que os homens em todo o tempo sejam salvos. Para concluir, nós temos aí a macumba, que é um termo genérico que designa a umbanda, quimbanda, candomblé e o vodú. Meus queridos, eu espero em Deus que Deus tenha te abençoado e que possa servir de edificação para a sua vida. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.